Sabe quando a gente está estudando e, de repente, uma coisinha pequena trava tudo? Pois é. Vamos explorar juntos uma ideia muito poderosa que pode, olha só, transformar essa confusão toda em clareza. A gente vai ver como qualquer dúvida, por menor que seja, pode ser o verdadeiro ponto de partida para o conhecimento. A dúvida vira dívida. Essa frase, ela é de um antigo professor, e a filosofia por trás dela é muito simples, mas muito forte. Se uma dúvida não é resolvida ali, na hora, ela se acumula. Ela vira literalmente uma dívida que cobra juros depois. E a conta? A conta sempre chega. Geralmente na pior hora possível, tipo na hora da prova. Então, com essa mentalidade como nosso guia, vamos investigar um caso real. A gente vai ver como um momento de pura confusão, estudando alemão, se tornou, na verdade, uma baita oportunidade para aprender de verdade. Vamos desvendar esse mistério juntos. Tudo começou com essa frase aqui. Ich lebe allein, ich habe keine Kinder. Parece simples, né? Eu vivo sozinho, não tenho filhos. Mas alguma coisa aqui não encaixou bem. Sabe, uma pecinha pequena desse quebra-cabeça da gramática parecia fora do lugar. E foi isso que gerou aquela dúvida que simplesmente não dava para ignorar. E aí vem o momento decisivo. Diante de algo que não faz muito sentido, a gente ignora e segue em frente, correndo o risco da tal dívida, ou para tudo e vai investigar. Bom, a escolha aqui foi clara: pagar a dívida na hora. Vamos ver como isso foi feito. Ok, hora de colocar o chapéu de detetive. Para resolver esse mistério, o negócio é quebrar o problema em partes. Vamos começar pelo primeiro verbo que causou estranheza: leben. O primeiro passo é sempre entender os fundamentos. Então vamos lá. O verbo é leben, que significa viver. O radical dele, a parte que não muda, é leb. E a informação mais importante, ele é um verbo regular. Isso é ótimo, porque significa que ele segue um padrão bem imprevisível, sem pegadinhas. E aqui está a prova disso. Olha só, o radical leb nunca muda. O que mudam são só as terminações, que se adaptam a cada pronome, seguindo uma lógica super clara e consistente. Uma vez que se aprende esse padrão, ele se aplica sempre. Fica fácil. O interessante aqui é ver como o contexto ajuda a fixar o aprendizado. Quando a gente coloca allein, que é sozinho, em oposição a zusammen, que é juntos, a gente não aprende só duas palavras novas. A gente fixa o uso do verbo de uma forma muito mais forte, muito mais memorável. Certo, parte 1 do mistério resolvida. Agora vamos para o segundo verbo, haben, que é o verbo ter. Se Leben era aquele aluno comportado que segue todas as regras, o Haben é meio rebelde. Ele tem uma pequena irregularidade que o torna bem especial. Pois é, diferente de Leben, o Haben quebra o padrão. Mas a rebeldia dele é bem específica, viu? O desvio da regra acontece só com du, que é o você informal, e com sie, es, que é ele ou ela. É um detalhe, mas nossa, é um detalhe crucial. Olhem bem para essa tabela. Para a maioria dos pronomes, a lógica continua a mesma. Mas ali, destacado, está o pulo do gato. Com du e sie, es, o radical muda completamente. São essas exceções que testam nossa atenção e é justamente superar esses desafios que fortalece o aprendizado de verdade. Ok, verbos resolvidos. Agora vamos para o coração da dúvida original. O verdadeiro quebra-cabeça dos pronomes. É aqui que a palavrinha se aparece de vários jeitos e entender a diferença entre eles é a chave final para fechar esse caso. E aqui, voilá, a fonte da confusão fica escancarada. Se, com S minúsculo, pode ser ela ou eles ou elas. E como se não bastasse, se com S maiúsculo é a forma formal de tratamento. Fala sério, não é à toa que confunde. Mas ver todos eles assim, lado a lado, é o que começa a trazer ordem ao caos. E esse é o momento do ahá, sabe? A hora da clareza. Ao organizar tudo desse jeito, visualmente a confusão simplesmente vai embora. O se de ela, o se de eles e o se formal, cada um encontra seu lugar. O quebra-cabeça não foi só resolvido, ele foi desmontado e finalmente entendido. Tudo bem, a gramática alemã foi o nosso campo de treinamento hoje. Mas agora que a poeira baixou, qual é a lição que realmente importa aqui, que vai muito além dos verbos e pronomes? Dívida paga. Simples assim.
A dúvida foi encarada de frente, foi desmontada, foi resolvida. Aquela pedrinha no sapato da incerteza foi removida e, no lugar dela, o que ficou foi conhecimento sólido. E vamos combinar, que sensação boa que isso dá, né? E o mais valioso disso tudo é que essa investigação nos deu um método, quase um mapa. E o melhor, ele funciona para qualquer coisa. Passo 1. Reconheça a dúvida, não fuja dela. Passo 2. Desconstrua, transforme aquele monstro grande em monstrinhos menores. Passo 3. Esclareça cada pedacinho. E o passo 4. Revise, pratique, até que a segurança tome o lugar da incerteza. A lição final, então, é esta. Ter dúvidas não é um defeito, muito pelo contrário, é o motor do aprendizado. É um sinal de que a gente está prestando atenção de verdade. A verdadeira maestria não é saber tudo, mas sim ter a coragem de encarar o que não se sabe e transformar cada pergunta em um degrau a mais na escada do conhecimento. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a reflexão. Qual é aquela pequena dúvida, aquele detalhe que talvez tenha ficado para trás e que está só esperando para ser transformado em conhecimento? Qual será a próxima dívida a ser paga nessa jornada de aprendizado?